mande o seu motivo de oração. Aí mais no finalzinho do culto, o pastor vai receber todos os pedidos de oração que você tem e vai mencionar aqui na oração que ele vai fazer para quem tiver algum pedido, tá bom? Se você tem um motivo especial de oração. A gente tem orado, né? Você sabe, nós temos orado no relógio de oração, né? Temos um pessoal da igreja orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você que tem um motivo de oração, manda para nós, para a igreja, pelos canais aí, pelo Facebook da igreja, pelo WhatsApp, pelo telefone da secretaria. Entra no site, veja lá os acessos para você enviar o seu pedido de oração. A gente tem orado a cada minuto, tem gente orando agora, né? Por você, orando pelos pedidos que a gente tem recebido. Então, repetindo, nessa live aqui, você tem algum motivo agora? Manda pra gente, o pastor vai orar no final, tá bom? E eu queria fazer uma menção especial, honrosa aqui às mães. Parabéns, mãe, pelo seu dia, que Deus te abençoe. Eu queria ler um trecho aqui da palavra, lá em Provérbios 31. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, a partir do versículo 10. Depois dá uma olhada no texto inteiro, vou ler alguns versículos só aqui, no começo e no final. Fala assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. E aí o Salomão continua falando de algumas qualidades e de como ela é uma mulher trabalhadora, virtuosa mesmo, cheia de graça, de bondade e de misericórdia. E no final aqui do texto ele fala assim, tem mais alguns versículos muito importantes, todos são, né? Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Salomão falando para sua esposa querida. Maridão, fala isso para sua esposa, né? A mãe dos seus filhos. Você tem muita mulher, gente boa aí no mundo, mas você é a melhor de todas. A minha esposa já recebeu isso agora. Amém? E o final, o último versículo fala, os dois últimos: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo o que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Amém. Então uma palavra de louvor aqui para as mães. Deus abençoe você, mãe, nesse dia, e não só nesse dia, mas a cada dia da sua vida, que você seja como essa palavra que tem dito que você é. Nós profetizamos isso, a palavra do Senhor na sua vida. Você é uma mulher virtuosa, uma mulher abençoada, uma mulher que ajuda a levar a sua casa na presença de Deus. Louvado seja Deus por você, mãe. Vamos orar já pelas mães e por esse culto, por essa live abençoada. Então junta aí perto da sua mãe, quem tem a mãe do seu lado, né? A minha mãe está na casa dela, ela não deixa a gente entrar lá. Tá certa ela está na reclusão ali, forçada, mas a gente só vê ela da porta. Mas eu quero pedir também que o Senhor a abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia abençoado, obrigado por esse culto, porque tua presença aqui é o que nós mais almejamos, e nós sentimos, Pai, tua presença aqui. Obrigado por cada irmão e cada amigo que está acompanhando a gente agora pela internet. Obrigado, Pai, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua paz entre, Senhor, na vida de cada pessoa que está agora junto com a gente. Inunde a vida dessa pessoa. Especialmente abençoa as mães, Pai, nesse dia. Que elas se sintam amadas, que elas sintam a tua mão poderosa sobre a vida delas. Sinta o nosso abraço também.
Sinta o teu abraço principalmente. Nós queremos, Pai, descansar nos teus braços, Pai. É aí que nós temos o descanso de verdade. E que as nossas mamães hoje sintam isso. E não só elas, Pai, que cada pessoa hoje que também precisa de um conforto, que precisa de um alento, que tem passado por dificuldades, Pai. O Senhor conhece cada uma. Toca também, Pai, nesse momento. Que o Senhor abra o nosso coração, que a gente receba a Tua paz, e receba a mensagem que vai ser transmitida logo, logo aqui também. Teu nome seja engrandecido, Pai. Esse culto é para Ti. E nós queremos descansar em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos declarar que o nosso descanso está no Senhor. Os braços dele é o nosso descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Oh, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Senhor, nos ajuda, Deus, a confiar realmente no teu socorro, na tua providência, a lembrarmos que o Senhor é um Deus de descanso e que em teus braços, Senhor, nós conseguimos o descanso que merecemos, o descanso que encontramos somente em Ti, Deus.
perturbada, para o nosso coração aflito, Deus. Em Ti encontramos. Em Ti, Senhor, reconhecemos que encontramos a paz, Deus. Recaio em Tua graça. Construir nossa vida no Senhor. Já cantamos que Ele é a nossa vida, a nossa salvação, nosso refúgio, nossa redenção. Nós decidimos não olhar para trás, nós agora descansamos nos braços do Senhor, nós encontramos o conforto, o descanso, e nós queremos que a nossa vida seja realmente construída no Senhor. Nosso fundamento, nosso alicerce é o Senhor. É nele em que nós firmamos os nossos pés sobre a rocha. Amém? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Vamos cantar do começo de novo. Cante com a gente. Deus abençoe tua vida. Digno. Digno desta canção, só Tu és, Senhor.
Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Agora nós declaramos isso, que vamos construir nossa vida no Senhor. Não vamos ser abalados, porque nós vamos firmar, temos os nossos pés firmados na rocha. A rocha que é Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Cante que ele é santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos, Senhor. Descansamos em ti porque nós sabemos que estamos na rocha. A rocha que é o Senhor Jesus. Descansamos naquele que é o Senhor Todo-Poderoso, capaz de nos sustentar e de não deixar faltar nada, absolutamente nada. Nós confiamos em ti, Senhor. Muito obrigado por tua graça sobre nós.
Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pessoal vai saindo aqui, e o pastor vai chegando para cá, nós vamos orar pelo pastor, pela mensagem. Pode chegar com o púlpito também. Vamos orar. Pai, abençoa esse tempo também de ministração da palavra, Senhor. Que teu nome seja engrandecido e que nós sejamos confrontados, desafiados e motivados a continuar, Pai, descansando em Ti, segurando em Ti, Senhor. Obrigado que Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. Abençoa a vida do pastor Ademir nesse momento. Unge, Senhor, e usa a sua vida para essa ministração dessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Que tempo gostoso de adoração. Quero parabenizar as mães também por esse dia tão especial. Mulher que é mãe, ela foi agraciada por Deus para gerar vida. E só quem é mãe sabe disso. E tem mães que não puderam gerar, mas são mães porque cuidam de pessoas que precisavam de um amparo, de um cuidado. São aquelas mães que foram adotadas pelos seus filhos e filhos que foram adotados por essas mães. Por isso, parabéns. Eu não tenho mais comigo o privilégio de ter minha mãe, mas eu louvo a Deus pela vida dela, que me mostrou, moldou, me ajudou muito. Então você que tem sua mãe, curta bastante ela, valorize, honre, gaste tempo, invista tempo com ela. Normalmente eles não estão muito preocupados, elas não estão muito preocupadas com presentes, embora gostem, mas elas gostam mesmo do tempo, um tempo junto com seus filhos. Parabéns, mamães, vocês são extraordinárias, são bênçãos. Uma mulher sabe edificar o lar. Sabemos que muitas casas estão sustentadas por mães, pelos joelhos que dobrados estão, sustentando os seus maridos, seus filhos. Parabéns então a você. Quero que você não se esqueça de mandar os seus pedidos de oração. No final da mensagem de hoje, nós vamos estar orando, mencionando cada nome, cada pedido diante do Senhor. Então você manda aí seus pedidos, suas necessidades. Estamos num dia lindo, estamos em maio, nós ainda continuaremos com esse culto online até ordens que virão do governo. Havia uma possibilidade prevista para que talvez em junho a gente começasse os nossos cultos. Foi uma possibilidade ventilada, porém agora nós já não sabemos mais, então vamos continuar firmes. Eu gostaria de compartilhar com você um texto bem conhecido que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos hoje falar sobre não seremos abalados. E quantas coisas nos abalam. E Jesus falando no Sermão do Monte ou da planície, depende, se você ler lá em Lucas, vai falar Jesus chegando numa planície. Mas se você ler Mateus, vai falar um monte. Então Jesus chegando no monte, onde ele encontrou uma planície, talvez seja a tradução mais correta. Ele é procurado por pessoas que tinham interesse em ouvi-lo, mas tinham interesse também em ser curados, libertos. E ele fala sobre muitos valores importantíssimos para o ser humano viver dentro dos padrões dos valores do reino. E eu não quero viver, Jesus nunca quis, Deus nunca quis que nós fôssemos super-humanos. Ele quer que nós sejamos humanos.
Sejamos humanos e vivamos a nossa humanidade, porque a humanidade foi criada por Deus. Só que os valores desta humanidade precisam ser governadas por um rei, e esse rei é Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, sobre viver além dessa mediocridade que o pecado nos leva a viver. Nós queremos estar vivendo dentro de valores que transformam completamente as nossas atitudes. Eu confesso que eu estou um pouco cansado dessa polarização política. Eu confesso que eu não estou com muitas esperanças, porque não existe interesse por parte de nenhuma das partes em avançar, apenas em haver um conflito. Por isso que nós devemos recorrer ao Senhor, recorrer à palavra, para que a partir desse fundamento nós possamos ser governados num mundo tão caótico como estamos vivendo. O texto diz assim: todo aquele, pois, verso 24, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. O que fazer quando os nossos projetos são atropelados por uma tempestade? O que fazer quando nós somos surpreendidos por tempestades que alteram todo o nosso cronograma, todos os nossos projetos e sonhos? O que fazer diante de uma pandemia, diante de uma crise, qualquer que seja? O que vai restar no final, depois dessa tempestade? Será que estaremos em ruínas? Será que, como o texto diz, e foi grande a sua queda? Ou será que teremos o certificado de qualidade da estrutura que estamos firmados? Eu fico olhando que nós estamos passando por um período difícil, mas passaremos por outros. Passando esse não é o último. Teremos outras histórias para contar, teremos outros momentos desafiadores para viver. Talvez não seja no nível mundial, ou mesmo pode ser no nível familiar, pessoal, mas as tempestades elas vêm. E eu creio que um dos segredos para que nós não venhamos a ser abalados, e quando eu falo abalado, é aquele abalo que não é mais possível construir. Quando você vê a defesa civil, chega numa casa, ela olha as estruturas e fala: esse edifício está condenado, a sua estrutura está abalada. Eu fico pensando que talvez uma das lições desse texto, e eu acho muito interessante Jesus colocar esses versículos no final da pregação do Sermão do Monte, porque ele falou de tantas coisas super importantes sobre ser bem-aventurado quando choramos, para que não sejamos aquelas pessoas que julgam. Falou sobre nós quando somos perseguidos, falou sobre valores fundamentais para que a gente possa viver acima da mediocridade. Mas eu acho muito interessante que para o texto aqui nós vemos gente incoerente. Eu não sei se você é uma pessoa coerente.
E coerência é você ter harmonia entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Ser harmônico entre aquilo que você acredita. Eu acho muito interessante, a gente fala assim, as crianças são as mais importantes na igreja. Às vezes o que a gente fala não é traduzido por aquilo que a gente faz. A gente acha que as crianças muitas vezes atrapalham na igreja. Muitas vezes a gente fala que ama tanto a Deus e as pessoas, desde que essas pessoas não venham a interferir no nosso dia a dia, não venham atrapalhar a nossa história. Precisamos ser coerentes. Lucas 6,46 diz assim: e por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Não fazem o que eu digo para vocês. Incoerência. Eu creio que pessoas que poderão resistir nos tempos de tempestade são pessoas coerentes, porque elas falam e fazem, elas creem, mas vivem. Eu acho muito legal. E isso, quem não fez isso, levante a mão. Pede uma Coca Diet, uma Coca Zero e um X-Tudo. Tremenda incoerência. Algumas pessoas falam, mas é pelo menos um pouquinho menos de açúcar, mas é incoerente. E ainda fala assim, olha, põe bastante bacon. Muitas vezes nós somos tão incoerentes que queremos saúde, mas sabotamos a nós mesmos com o nosso sedentarismo. Quem quer saúde? Saúde é importante. Nossa, se a gente tiver saúde, o resto a gente faz. Mas o que você faz pela sua saúde? Incoerente. E as pessoas incoerentes vão cair, não vão suportar as tempestades de uma doença, de um problema, porque não bate aquilo que ela fala com aquilo que ela faz. Eu acho que é muito interessante pessoas que falam assim, eu quero ter uma estabilidade financeira, mas qualquer promoção, qualquer situação, está lá essa pessoa comprando coisas supérfluas, comprando emocionalmente. Eu acho que vocês já entenderam que para que o texto seja um texto que a gente entenda, é aquela pessoa que ouve estas palavras e as põe em prática. Porque o povo que veio até Jesus, eles vieram para ouvir as palavras. Lucas 6,17, ele diz assim, e eles tinham vindo, está falando do Sermão do Monte, eles tinham vindo para ouvi-lo e serem curados. Eles foram atraídos por Cristo, pelo que Cristo falava e pelo que Cristo fazia. E diz o 18, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Muitas vezes não importa como você chegou até Cristo, se foi por um problema, um desemprego, uma doença, uma crise conjugal, um vazio. Não importa como você chegou, é importante que você chegou. Mas você não pode permanecer da mesma forma. Deus quer que você avance, para que você descubra, para que você seja confrontado com você mesmo e com a verdade. Por isso, pessoas que são abaladas são pessoas que são incoerentes. E eu quero falar sobre essa coerência. Pessoas que são firmes, elas são coerentes. Quando a gente olha nessa parábola que Jesus falou aqui, dos 2 fundamentos, a ênfase está sobre a casa. Eu acho que a casa é um exemplo muito importante de uma coisa que tem muito valor. É dentro da casa que nós crescemos, é dentro da casa que nós estamos, é dentro da casa que os maiores valores estão dentro dela, os nossos filhos, nossa esposa. É ali que a gente se sente protegido. Por isso que quando Jesus fala, olha, a sua casa precisa estar firmada sobre a rocha. É porque tudo que tem valor, tudo que tem
importância, precisa estar em cima de um fundamento sólido. Mas uma coisa eu fico olhando, dá trabalho construir uma casa sobre a rocha. Nós, quando construímos esse templo, gastamos uma grana para fazer os fundamentos, as sapatas, os baldrames, os ferros, os concretos. E eu olhava para o irmão Sabino, falava para o pessoal que estava nos ajudando, falava assim, vai estar tudo enterrado, vai estar tudo debaixo, ninguém vai ver isso aqui. Mas isso vai dar garantia para a segurança daquilo que a gente quer construir. Dá trabalho. Nós tivemos nesse local aqui, sair 600 caminhões de terra, para chegar depois e procurar aonde estava a rocha, aonde estava o lugar para que a gente pudesse construir. Dá trabalho. Eu sei disso quando nós construímos a nossa casa, quando nós construímos o Manaém. Dá trabalho quando você está cuidando da sua família e você quer colocar os seus filhos sobre um fundamento forte. Dá trabalho. Por que alguém construiria sobre a areia? Por que alguém construiria sobre a terra? Eu creio que existe talvez uma palavra, preguiça. Ele não quer ter muito trabalho. Vamos construir aqui mesmo. Por causa do imediatismo, eu quero ver logo essa construção subindo. Eu não vejo a hora de mostrar o que o negócio está. Precisamos trabalhar nos fundamentos. E trabalhar em fundamento demora. Porque muitas pessoas preferem não gastar nas estruturas para gastar na aparência. Vamos fazer um negócio bonito, vamos pôr um acabamento da hora. Mas não adianta colocar acabamento lindo se o fundamento não está. Não sei se você está me entendendo. Eu estava faltando essa frase nesses dias. Vocês estão me entendendo? Vocês que estão aí do outro lado, vocês que estão talvez na sua casa junto com sua família, você que está talvez até num carro, ou mesmo no hospital, ou mesmo no seu trabalho, teve esse tempo. Eu quero que você entenda que construir sobre a rocha dá trabalho. Construir sobre um alicerce seguro. E esse alicerce não é nada mais, nada menos do que Cristo, no que diz o texto aqui. Não é apenas um evento. Eu não construo, eu tenho que continuar construindo, é algo contínuo. Eu vou construindo e sempre eu vou tendo que manter a minha casa sobre a rocha. É uma prática constante, crescente, e ela é baseada em relacionamento. Eu quero que você entenda que esse relacionamento tem mais a ver com um princípio que talvez hoje esteja muito fora de moda por causa dessa pós-modernidade, a palavra obediência. Quando a gente fala em palavra obedecer, dá a impressão de temos que negociar. Dentro da casa, às vezes com os filhos, você tem que me obedecer. Não, vamos ver os princípios sociológicos, vamos ver a ideia. Na igreja, olha, o pastor está falando, tem que obedecer. Não, temos que negociar, vamos ver na democracia qual é o voto. Porque hoje a palavra obedecer está bastante desgastada pelos abusos e pela rebeldia. Quando a gente fala construir sobre o alicerce, eu preciso me sujeitar àquele que é a rocha. Eu quero construir isso não sobre os ensinos de Jesus. Os ensinos de Jesus são lindos, maravilhosos. Como é isso, pastor? Eu não vou construir sobre alguns ensinos de Jesus, eu preciso construir sobre Jesus. E tudo que ele falar.
Tem muita gente que escolhe, olha, esse ensino de Jesus, eu preciso construir minha família sobre esse ensino, mas sobre o outro não. Eu preciso ter Jesus, o Jesus completamente todo para mim. Construir não sobre apenas alguns faça isso, não faça isso. Tem muita gente que legalista, que fala, olha, eu faço isso, não deixo aquilo. Fariseus faziam isso. E Jesus está falando para os fariseus aqui, está falando para as pessoas que falavam, mas não faziam. Ou faziam meramente pela lei, não pelo coração, pela verdade. Jesus é o fundamento. 1 Coríntios 3,11 diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento, viu, querido? Não será a faculdade que o teu filho vai fazer que vai dar fundamento para ele. Não será a profissão que ele terá. Não será o bem-estar por um plano de saúde. Não será apenas por amizades boas que ele tenha, que fará com que o seu filho, sua casa, seu marido tenham estabilidade. Jesus é a rocha. Porque quando Jesus é a rocha, eu posso não ter emprego, eu posso não ter tantos bons amigos, eu posso não ter uma faculdade, mas eu tenho aquele que me dá sustentação. Simão Pedro, Jesus fala para Simão Pedro em Mateus 16 e 18, Simão Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala no 18, sobre esse fundamento que você está falando, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Cristo é o fundamento. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vocês também são pedras vivas. Sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por isso, meu querido, eu quero que você que está aí, minha querida, você que está ouvindo essa mensagem, saiba de uma coisa, as tempestades vêm, mais cedo ou mais tarde. Às vezes elas pegam todos, às vezes elas pegam só você. Se nós olharmos para muitas casas, nós vamos ver casas semelhantes, que vão passar pelas mesmas tempestades. Umas ficarão de pé, outras não. Porque as tempestades, elas vêm, e não adianta você dizer, não vai chover, não vai acontecer nada, a pandemia não vai chegar em Indaiatuba, eu repreendo em nome de Jesus, não vai adiantar você fazer isso. Porque quando Deus determina que venham tempestades, elas virão. Quando Deus permite que elas venham, elas virão. Quando Satanás se resolve, Deus permite que ele assole uma determinada situação para provar, para testar, elas virão. As tempestades, elas vêm. E eu acho interessante, Mateus 7,25, que a tempestade vem de todos os lados. A chuva no telhado, os rios no alicerce, os ventos nas paredes. Então a tempestade vem, quando ela vem, ela cai por cima, com chuva. Ela vem com correnteza tentando tirar-nos por baixo os alicerces, e elas vêm do lado com ventos batendo nas nossas paredes. Nós provavelmente pensamos, nós não vamos suportar. Sabe quando que aquela casa que foi construída sobre a areia começou a cair? Ela não começou a cair quando veio a chuva. A casa começou a cair quando o seu construtor, o seu edificador, decidiu não construí-la sobre a rocha. Muitas pessoas já estão caídas, mas não sabem, porque ainda não passaram pela prova, pelo teste, pela tempestade. Mas quando essa tempestade chegar,
você vai cair, porque seu fundamento não é Jesus Cristo. Seu fundamento é filosofia, seu fundamento é dinheiro, seu fundamento é o bem-estar, seu fundamento é você mesmo. Você vai cair porque as tempestades virão e você não suportará, porque somente aqueles que têm o seu alicerce sobre a rocha, que é Jesus, poderá suportar. Muitas pessoas já começam a cair, já no início dos seus projetos. Tem muita gente com projetos lindos, inteligentes, espetaculares, mas não estão firmados em Cristo. Eles vão cair. Quando a casa cai por falta de alicerce, sabe de uma coisa? Não há outra coisa. Não tem jeito, tem que reconstruir essa casa. Ninguém constrói alicerce no meio da tempestade. A tempestade é hora de provar onde está o alicerce. Você não encontra ninguém, nenhum pedreiro construindo no meio da tempestade. A casa tem que estar pronta antes da tempestade chegar. Por isso hoje nós estamos sendo provados por essa situação. Talvez alguns estejam já em ruínas emocional, espiritual, talvez outros não. Talvez alguns descobriram que são mais fortes porque têm o fundamento em Cristo. Será que o imetro de Deus vai aprovar os nossos alicerces? Por isso você que está me vendo aí, Deus está falando, você é um edificador. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Você precisa edificar sua casa sobre a rocha. Quem são esses edificadores? Qualquer um. A Bíblia diz que todo aquele, no texto de Lucas fala, qualquer que vem a mim. Todo aquele que vem, pode ser qualquer pessoa que sente o chamado de Deus. Talvez você esteja sentindo o chamado de Deus aí. Mas o medo, o pavor, será que você olhando lá, a sua vida está firmada na rocha? Eu achei lindo o cântico que nós entoamos. Fala assim, eu vou descansar. Descansar. E a ideia da casa construída sobre o alicerce é que ela precisa descansar, as paredes precisam descansar. As estruturas precisam descansar em cima de um fundamento. Talvez você esteja cansado, inseguro, porque você está tentando ser esse fundamento. Você está tentando segurar a sua casa. Você fala, olha, eu não aguento mais, eu tento segurar aqui, tento segurar ali. As pessoas acham que eu sou o salvador disso tudo. Entregue, descanse no Senhor. Coloque todos os pesos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele é aquele que carrega o nosso fardo. Sabe o diferencial entre os insensatos e os prudentes? Não será habilidade, não será conhecimento, não será o pedigree religioso, não será o histórico, o currículo, não será quanto tempo você veio à igreja, não será quanto tempo ou quanto dízimo você entregou, não será quantas pessoas você ajudou. O seu fundamento deve ser uma obediência contínua a Cristo. Mas essa obediência é uma obediência desejando que Jesus seja tudo em você. Eu acho muito interessante Mateus 7, 24 e 26. Os dois ouviram. Todo aquele que ouve, né? Mas todo aquele que ouve e não pratica. O problema não é ouvir. Tem muita gente ouvindo, talvez você já ouviu tantas vezes essa mensagem. O problema não é esse. O problema é você praticar. É você falar, Jesus, governa a minha casa. Eu descanso. Todos os pesos, tudo o que eu quero edificar, Senhor, eu ponho sobre o teu fundamento. Não pode ser edificadores teóricos. Fale para mim. Se você, um engenheiro, um pedreiro, falasse assim, eu quero construir a sua casa.
e você perguntasse para ele, você já construiu alguma casa? Ele falou, não, mas eu já estudei pela internet, eu fiz um curso de edificações. Olha, eu vi algumas pessoas fazendo, mas você já construiu? Não. Nós precisamos ser pessoas que vivam o Evangelho na prática. Nós temos muitas pessoas contando e falando sobre um Deus que não conhece, porque não tem intimidade com Ele. Eu quero começar a concluir dizendo assim, olha, nós precisamos deixar de lado um pouco os livros. Como assim? Os livros de biografias, os testemunhos, aqueles que falam sobre pessoas que conheceram a Jesus. Tem muitos homens que são inspiradores, e eu gosto muito de ler, saber das histórias deles, mas eu quero que você pare um pouquinho, olhe e veja a sua biografia. Comece a olhar um pouquinho para você. Nós precisamos ser pessoas que experimentaram Deus de verdade, pessoalmente. Nós não podemos contar da história de alguém que foi curado. Nós não podemos contar apenas da história de alguém que foi salvo. Nós não podemos ficar contando de milagres alheios a outras pessoas. Nós precisamos ser aquelas pessoas, eu experimentei Jesus, eu estou vivendo Jesus, eu estou confiando, eu estou depositando, eu estou vivendo, a tempestade veio e eu permaneci. Por isso, não conte sobre alguém, conte sobre você. Você sabe que nós perdemos o direito de ser ouvidos quando falamos de coisas que nós não... Olha, vai lá naquele restaurante, diz que é muito bom. Você já foi lá? Não, não foi. A pessoa já não vai te dar mais crédito. Olha, constrói assim, porque eu construí, deu certo, usei tal material. Por isso, para vivermos os princípios do reino, precisamos encarnar Jesus. Ou obedecemos e aceitamos Jesus todo, ou a casa sobre a rocha representa um relacionamento verdadeiro com Cristo. Sabe que essa casa suportará todas as tempestades, circunstâncias e as que são definitivas. Quando a casa cai, não há outro caminho a percorrer, a não ser recomeçar. Eu quero desafiar você, se a sua casa caiu, recomece. Quero orar com você. Quero orar por você. Antes da gente orar pelas pessoas que estão necessitadas, quero que você busque o discernimento. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua situação? Como é que está? Vamos construir esta casa sobre a rocha. Vamos construir essa casa sobre o fundamento que é Cristo. Não apenas sobre algumas coisas que eu quero, mas sobre Jesus, sobre aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele que é o meu fundamento. Jamais serei abalado. Se eu estiver sobre Jesus, todas as minhas ansiedades e preocupações. Que Deus possa visitar você. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um que ouviu essa palavra. Deus amado, talvez a sua casa esteja abalada, esteja em ruínas. O seu casamento esteja em ruínas, porque não foi construído sobre a rocha que é Jesus. Talvez a fé de muitos esteja abalada, estejam duvidando de Jesus, do seu poder, porque foi construída a sua fé em ensinos errados, não sobre a rocha que é Jesus. Eu oro para que Deus invada a sua casa, transforme você em um edificador prudente, que você possa recomeçar. Se caiu, Senhor,
Deus amado, recomeça. Ajude-os, ó Pai, em nome de Jesus eu oro, intercedo para que eles possam recomeçar. Ó Deus, eu oro por essas pessoas, Senhor, eu oro por essas pessoas, para que, Senhor Deus, a sua vida esteja sobre a rocha, sobre o fundamento. Em nome de Jesus, ó Pai, visita aquele que está sofrendo. Nós sabemos que tem pessoas com tantas necessidades. Ó Deus amado, nesse tempo, eu oro por aqueles que estão se sentindo oprimidos, estão se sentindo sobrecarregados, estão se sentindo, Deus amado, desgastados, estão se sentindo desestruturados, abalados, em ruínas. Eu oro, Senhor, para que o Senhor entre, Senhor, com tua providência. Ó Deus, traz o sustento material, o sustento emocional, o sustento financeiro, Senhor, o sustento espiritual. Ó Deus amado, leva pessoas à sua volta para que possam ajudá-lo. Leva a tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, para que caia por terra toda ação maligna sobre a mente de muitos que estão oprimidos agora, que sejam libertos em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor quebre os grilhões das pessoas que estão oprimidas pelo diabo, em nome de Jesus. Cure os enfermos que estão, Senhor Deus, ouvindo essa palavra. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Os pedidos que você fez, que não chegaram até aqui, nós estaremos colocando nos grupos de oração. Saiba que você é uma pessoa muito importante. Eu sei que nós tivemos um problema com a internet, mas esses pedidos estaremos orando por você, ok? Que Deus te abençoe. Quero dar alguns avisos antes de encerrarmos esse culto. Primeiro, agradecemos os que estão contribuindo com os seus dízimos e as suas ofertas. Pode semear na nossa terra aqui, porque a terra é boa. Traga seu dízimo, sua oferta. Você deve estar vendo aí na tela o número da conta. Então, faça a sua transferência bancária. Nós estamos aqui também, se você precisar de alguma ajuda, pode trazer aqui na nossa secretaria a sua contribuição. Seja generoso. Nos tempos de crise, nós temos visto muitas pessoas generosas, pessoas bondosas. Então, seja uma dessas pessoas. E nós vamos investir, estamos mandando, sustentando os nossos missionários, nós estamos sustentando nossos projetos sociais, a equipe de trabalho, de administração, os pastores estão sendo supridos pelo que você generosamente tem contribuído. Eu quero também lembrar você, tem alguns avisos aqui na ordem, e eu vou achar aqui agora, que é as cestas básicas e os kits de higiene. Se você quer R$130, você pode montar um kit de cesta mais kit de higiene. Nós temos distribuído para as pessoas, tem sido uma bênção, e você pode participar dessa forma. Se você quer ajudar com dinheiro, porque temos pessoas que às vezes precisam pagar uma conta de água, de luz, às vezes um medicamento, nós estamos ajudando também dentro das nossas possibilidades. Então venha, deixa aqui, o expediente administrativo nosso é das 8h30 ao meio-dia, das 14 às 17. As nossas células continuam online, o pessoal está louco para voltar, mas nós não podemos ainda voltar por conta dessa direção, dessa lei e também do nosso cuidado uns com os outros. Então, precisamos estar atentos a isso. E iniciaremos agora nessa próxima quarta-feira, às 20 horas. Na realidade, quem vai fazer é o Tiago, mas estarei presente. Como estudar a Bíblia? Será às 20 horas, nós faremos pelo canal do YouTube. Nós vamos abordar como devemos ler a Bíblia, por que confiar na Bíblia. 4 aulas serão sobre teologia bíblica, ferramentas para uma boa leitura da Bíblia. Será um tempo gostoso,
Você que quer aprender um pouquinho mais como ler a Bíblia, como estudar, por que ler a Bíblia, convido você a se conectar. Quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos com esse estudo online, ok? Que Deus te abençoe, você tenha um domingo gostoso. Eu sempre falo que domingo, para mim, é macarrão, frango, maionese e tubaína. Mas eu sei que hoje é Dia das Mães, talvez tenha alguma coisa especial aí, mas talvez você não possa estar com sua mãe. Mas que você tenha um domingo cheio da presença de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito esteja com todos hoje e sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Bom dia para todos.